Oi, pessoal, eu sou Yara, eu estou atuando como assistente na disciplina de Políticas Públicas para a Sociedade de Informação com o professor Sérgio. E hoje eu vou dar um exemplo para vocês sobre políticas públicas e tecnologia. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Bom, o objetivo da aula de hoje, nos vídeos anteriores, vocês já viram um pouquinho sobre o ciclo de políticas públicas e sobre algumas políticas na sociedade da informação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma questão específica, que é trabalho e o termo que a gente tem usado recentemente, uberização. A precarização do trabalho não é um processo tão recente quanto o trabalho de plataforma. Gente, não sei se vocês lembram que na aula sobre sociedade em rede eu falei um pouco sobre a conjuntura que permitiu uma reestruturação do capitalismo lá na década de 60, e entre os elementos dessa reestruturação estava a desarticulação das organizações trabalhistas. Então isso é um processo anterior e que às vezes ele se intensifica quando alguns fatores favoráveis a essa precarização acontecem. Então, no livro do Nick Coldry e do Ulisses Merrias, tem um trecho que eles vão falar sobre a questão do trabalho, e eu separei esse trechinho aqui para vocês. De forma que formas de trabalho não remunerado e mal remunerado, que antes eram inimagináveis, sejam legitimadas, normalizadas e, no longo prazo, naturalizadas. Então, a gente tem uma perca de direitos trabalhistas e isso se torna o normal. Agora é assim. Daí a gente tem aqui a reforma trabalhista que aconteceu no Brasil em 2017 e você tem um aumento do trabalho informal e o trabalho formal decrescendo. Então, assim, são alguns poucos por cento, mas se você pensar isso na escala de número de trabalhadores no Brasil, são muitas pessoas. Então, eu tentei organizar essa aula separando algumas notícias sobre como esses processos foram acontecendo. Então, agora no começo de setembro eu encontrei essa notícia. O Brasil perdeu 21,7% dos trabalhadores sindicalizados após a reforma trabalhista. Uma notícia do ano passado é que em quase 2 anos de reforma trabalhista, 15% das vagas criadas no país são para intermitentes. Antes da reforma trabalhista, essa modalidade intermitente ela não existia, então ela é bem recente. E uma notícia da época que a reforma estava sendo debatida, que é: reforma trabalhista brasileira desanima investidores nos Estados Unidos. Então, a partir desse conjunto de notícias, a gente já tem a ideia do que a reforma trabalhista realmente propõe e de quais são os seus resultados. Então, 2 dessas notícias nos mostram que o objetivo é atender interesses estrangeiros, não necessariamente da população, que você tem uma precarização do trabalho e você tem uma desarticulação ainda maior das organizações em prol do trabalho, que são os sindicatos. E daí a gente chega na questão do Uber. Quando eu fui pesquisar sobre o Uber para vocês e sobre a violência que muitos motoristas sofreram, eu achei que eu não ia encontrar nada muito recente, né? Porque eu falei, acho que os ânimos diminuíram depois que você teve uma legalização do Uber. Só que eu encontrei essa notícia de 1 mês atrás, de Pindamonhangaba, onde um motorista de aplicativo foi agredido por taxistas. E se você olhar as datas das outras notícias, uma de 2015, 2017, 2019 e 2020. Então, a gente pode ver que isso tem permanecido. E eu separei um outro trecho aqui do Nick Coldry e do Ulisses Merrias, que é isso, que ele vai fazer uma análise, num trecho do livro sobre o Uber, e ele vai falar que o cenário mostra o quadro do motorista do Uber como a parte menos importante da equação, realmente um membro dispensável de um exército de reserva. Isso quer dizer que o motorista do Uber tem um trabalho extremamente vulnerável
ele não é protegido pela legislação trabalhista, ele não é protegido pela empresa, ele é avaliado pelo cliente, então ele tem que estar sempre lá de bom humor, com um sorriso no rosto, para não receber uma avaliação ruim e ser punido na plataforma. Então, os autores eles vão falar de algumas questões relacionadas ao aplicativo, como a opacidade no processamento algoritmo. A gente não sabe o que acontece nos algoritmos do Uber. Então, assim, ele estava dando um exemplo de número de carros e valor das corridas. Então, artificialmente, você pode ter uma diminuição de número de carros que aparece disponível, uma elevação dos preços, ou, ao contrário, eles podem mostrar muitos carros para os usuários na intenção de passar a sensação de que vai chegar rápido. Então, você tem isso e a gente não consegue saber porque o algoritmo é protegido por uma legislação específica que fala sobre segredos de empresa. E eles trazem um estudo que fala que 96% dos novos motoristas desistem no primeiro ano. Ele não está falando do cenário brasileiro, mas isso mostra para a gente o quanto esses trabalhadores são vulneráveis. E daí eu separei aqui duas questões que já vão conversar um pouquinho mais sobre a questão da legislação. A primeira é por que leis sobre aplicativos como Uber não limitam a precarização do motorista? E daí a gente vai ver que essas legislações são frágeis, elas não englobam as novas questões. Inclusive a reforma trabalhista, ela permite cada vez mais que haja essa flexibilização nas modalidades. Inclusive, há uma defesa que a Uber faz sobre o seu modelo de negócio, que ela fala, é flexível, ele pode trabalhar quando ele quiser, não é melhor assim? E a outra é sobre uma mudança na legislação pela Câmara de São Paulo, que poderia influenciar o preço das viagens. Então, o que acontece aqui é que os municípios eles têm autonomia para definir aspectos de como o Uber vai operar na cidade. Então, depende de uma mobilização local dos motoristas para eles terem mais direitos. Mas, na verdade, o direito trabalhista não deveria ser decidido numa esfera municipal, porque deveria ser algo que é uniforme na legislação federal. Porque você não tem uma capacidade de mobilização trabalhista em um município. Você tem municípios que têm, não como São Paulo, região metropolitana, mas tem municípios que têm 100 carros. Como que esses motoristas vão ter uma mobilização forte o suficiente? E você também tem exigências específicas em cada cidade. Por exemplo, em São Paulo, você tem várias questões de documentação. Em Curitiba, você tem um custo fixo por corrida diferente do que acontece em outros locais. Então, você tem a política local determinando como esses aplicativos vão operar na cidade. E daí a gente chega em questão, isso é empreendedorismo? É muito complicado falar que sim. E daí eu separei um trecho para vocês do livro O Privilégio da Servidão, do Ricardo Antunes, que eu achei bem esclarecedor nesse aspecto. Não é difícil antecipar que a divisão internacional do trabalho entre Norte e Sul, e aqui a gente volta a questões que a gente debateu em outras aulas sobre imperialismo, sobre neocolonialismo, neoliberalismo. Centro e periferia tenderá a aprofundar ainda mais, aprofundando a expulsão de força de trabalho em um patamar ainda maior que o atual. Então, ele está falando aqui do tipo, o norte está produzindo essas tecnologias e o sul está consumindo elas, mas ampliando a precarização do trabalho. Para tentar amenizar esse flagelo, propaga-se em todo canto um novo subterfúgio, o empreendedorismo, no qual todas as esperanças são apostadas e cujo desfecho nunca se sabe qual será, como se essas pessoas estivessem realmente abrindo um negócio e criando oportunidades de crescimento financeiro. E essa é a imagem do que é esse empreendedorismo que estão vendendo. Uma precarização extrema na qual os trabalhadores não têm um ponto de descanso, não têm um momento para refeições, eles trabalham muitos com bicicleta alugada, ou moto alugada, ou carro alugado.
Então, é uma expoliação enorme do trabalho. E daí a gente chega ao que aconteceu recentemente, que foi o Break dos Apps, que foi uma mobilização muito interessante, porque fazia tempo que a gente não via uma articulação em prol de direitos trabalhistas que recebeu uma adesão tão grande. E, então, essa notícia da Unicinos, ela faz uma avaliação bem legal sobre esse processo, e eu separei aqui 2 trechos para a gente. O título dela já é bem expressivo, que é o Break dos Apps contra o falso discurso de autonomia e flexibilidade por parte das plataformas. Então, um trecho é que a pandemia que cria as condições adequadas de maior mercantilização da força de trabalho. Se há muitos dispostos a trabalhar, se pode pagar menos. Isso é a questão da oferta e demanda no mercado de trabalho. A pandemia, ela causou um aumento do desemprego, a gente tem consciência disso, aumento da informalidade. Então, você tem mais pessoas recorrendo a esses modelos, e se tem pessoas querendo trabalhar, o preço vai lá embaixo, porque alguém vai aceitar. Se você está precisando, você acaba se colocando em uma situação de aceitar um salário e uma situação de trabalho bastante vulnerável. E o segundo trecho vê-se que, ao contrário do que o nome empreendedor sugere, a insuficiência dos rendimentos para a sobrevivência dos entregadores que os aprisiona na lógica do trabalho continuado e ininterrupto, ditado pela rigidez da necessidade. Então, eles se submetem a essas condições de trabalho porque eles precisam, porque você não tem postos de trabalho sendo abertos com possibilidade de carteira assinada, entre outras questões. Então, você tem tanto a maior vulnerabilidade na legislação trabalhista, quanto você tem brechas também, porque a legislação ela ainda não avançou o suficiente para englobar esses trabalhadores. E daí a gente chega numa questão que está acontecendo na cidade de São Paulo sobre a regulamentação dos entregadores de aplicativos. Mas, na verdade, essa legislação ela tem alguns projetos sendo debatidos e elas são vulneráveis e elas nem foram aprovadas ainda. Por exemplo, você tem uma burocratização excessiva do processo. Então, essas pessoas que se cadastram num aplicativo, elas vão ter que ir até órgãos da prefeitura para conseguir uma autorização. Quem dirige moto, conseguir a placa vermelha, que tem um custo. Então, você tem todo esse cenário que dificulta o trabalho, em vez de aumentar a proteção dos trabalhadores. Você tem a ideia é classificar esses trabalhadores como motofrete, mas na verdade, e quem faz essas entregas de bicicleta? Porque se você está querendo regulamentar a questão dos entregadores de aplicativos, você tem que considerar os diferentes cenários nos quais essas entregas são realizadas. E categorizando como uma motofrete, isso não engloba todo o universo desses trabalhadores. Então, você tem a ideia de regularizar a atuação por MEI. Então, você vai ter um pagamento mensal, você tem algumas seguranças, como por acidente, algumas coisas assim do MEI, só que isso não torna o trabalho menos vulnerável, né? Porque o MEI é um microempreendedor individual, então você mantém essa ideia do empreendedorismo. E você tem essas regulamentações que elas são muito favoráveis aos interesses das plataformas, que conseguem se articular e, inclusive, mobilizar as pessoas, tipo, você não quer que seu serviço fique mais caro, então você tem essa perda de direitos por parte dos entregadores e o benefício das plataformas. E daí eu coloquei essa charge aqui, do Tony, que representa bem o que é esse empreendedorismo no mundo do trabalho, que na verdade não acontece. Então a gente tem essas políticas sendo decididas localmente, então você tem a necessidade muito grande de quem está formulando essas leis e políticas de uso de aplicativo, tendo que entender como esses processos funcionam, como, por exemplo, essas empresas limitam a região que o entregador pode operar, se ele não opera em determinado
horário, ele perde o direito de trabalhar no outro dia, ele é bloqueado, ele precisa reembolsar produtos que muitas vezes ele não foi responsável pelo desvio no processo. Então, assim, existem uma série de situações que acabam onerando o trabalhador. Esses aqui são links de todas as matérias que eu citei. Eu vou pedir para o Sérgio deixar essa apresentação disponível para vocês. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor como esses processos funcionam e como eles estão interrelacionados. Nada acontece de forma isolada. É um processo anterior, não começou no último ano com a chegada das plataformas no Brasil. Já tem um processo anterior de flexibilização que vem principalmente, por exemplo, com o crescimento das startups e outros modelos de atuação, crescimento do trabalho informal, que é a ideia do empreendedor prestador de serviço, e espero que isso ajude vocês a entender um pouquinho melhor sobre tudo isso. Obrigada!